Boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos prestigiando em um momento tão especial para nós, os 40 anos de nosso escritório. Gostaria especialmente de agradecer a presença dos nossos ilustres palestrantes, Dr. Marcos Pagan e Dr. Tiago Silva, que tão prontamente aceitaram o nosso convite. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Muito obrigada, Dr. Tiago. Muito obrigada, Dr. Marcos. Nosso tema, desjudicialização, como evitar litígios e reduzir contencioso de massa, é um tema muito importante e que tem sido largamente discutido entre as empresas, o judiciário e os escritórios de advocacia. Isso porque nós temos convivido constantemente com um número excessivo de demandas que se apresenta para um judiciário que não dá conta dessa demanda, tanto por conta das suas limitações do ponto de vista de pessoal, quanto do ponto de vista de limitação financeira. Esse tipo de demanda acaba sobrecarregando o judiciário e comprometendo o seu fluxo, tanto no que diz respeito ao tempo de julgamento das demandas, quanto no que diz respeito à profundidade dos julgamentos. E nós temos que reconhecer que muito dessa demanda corresponde à abusividade. Tem um grande número de ações com baixíssima chance de êxito ou nula chance de êxito. Ações que deveriam ser protocolizadas de forma coletiva são protocolizadas de forma individual. Ações que têm vícios processuais constantemente rechaçados pelo judiciário são protocolizadas constantemente, comprometendo a qualidade e até a profundidade do provimento jurisdicional, que acaba comprometido com um volume gigantesco. Nós temos, por exemplo, um grande cliente aqui no escritório que em mais de 98% das demandas, esse cliente tem êxito. As ações são julgadas completamente improcedentes. E ainda assim, as partes e advogados continuam protocolizando demandas com a mesma tese contra essa empresa. Nesse tema e nessa seara, nós não podemos perder de vista a discussão acerca das lides temerárias, das ações propostas de forma temerária por advogados e partes, ações fracionadas, ações utilizando documentos fraudulentos, ações que tentam burlar coisa julgada, a litispendência. Muitas ações, acreditem hoje, muitos advogados protocolizam ação em segredo de justiça, para que nós advogados não percebamos que naquela ação está discutindo o conteúdo de outra ação que já foi discutido. E mais, nós que atuamos para as empresas, temos que estar constantemente monitorando a atuação desses profissionais, porque se nós não monitorarmos, quando nós percebemos, a nossa empresa já tomou um prejuízo gigantesco. Nós também acompanhamos diariamente e mapeamos o entendimento dos magistrados, para que nos aproximemos, explicamos nossa tese, mostramos as provas e percebamos algum magistrado que tem um entendimento acerca do dano moral muito maior do que a média. Porque quando acontece isso e um magistrado tem um provimento ou um entendimento de dano moral acima da média dada para aquele produto ou para aquela tese, acreditem, profissionais de diversos estados ou de diversas comarcas acabam migrando para aquela comarca em busca de conseguir um dano moral mais elevado. E nós passamos a ter uma comarca que tinha e tem uma estrutura preparada para, por exemplo, 50 ações, 100 ações, recebendo 1000 ações por mês. Isso já aconteceu aqui na Bahia em algumas comarcas, não nesse número exato, mas com um número aproximado, é só um exemplo. Nós temos que estar constantemente monitorando, mapeando, nos aproximando do judiciário para conversar e explicar, inclusive para prevenir essas demandas fraudulentas. E por que tratar de demandas fraudulentas nesse tema de judicialização? Na nossa área consumerista, essas demandas representam grande parte do número de ações. As empresas têm investido cada dia mais em canais de ouvidoria, em plataformas de acordo, públicas e privadas como consumidor.gov, mas nós também temos que levar a debate esse tema, que são as lides temerárias, a indústria do dano moral. Várias causas são discutidas acerca desse tema, como, por exemplo, a quantidade enorme de profissionais no Brasil. No Brasil, existem mais de 1.500 faculdades de direito. Tem mais faculdade de direito no Brasil do que no resto do mundo inteiro, juntos. Outra causa
que é muito relevante, é o baixo custo desse tipo de demanda para esses profissionais. Se, por um lado, esse tipo de demanda é caríssimo para o judiciário, que acaba comprometendo a prestação jurisdicional pelo volume agressivo, e para as empresas, o custo do litígio para o judiciário e para as empresas é altíssimo. Mas para essas partes de advogados que atuam dessa forma, acaba sendo um risco, entre aspas, muito baixo, porque na maior parte das vezes, nas varas cíveis, é concedida justiça gratuita. E no juizado, a gratuidade judiciária já acontece na primeira instância. É outro tema a ser debatido, se deve continuar existindo gratuidade judiciária no primeiro grau nos juizados especiais. Então são diversos temas muito relevantes que nós que atuamos nessa área temos que continuar debatendo e discutindo, são temas super atuais e importantes. Agora na Bahia, inclusive, a Bahia de forma inovadora acabou de lançar o NUCOF, Núcleo de Combate à Fraude. Um núcleo com uma composição excelente, com uma coordenadora super diligente, que acabou, inclusive, de lançar 3 orientações acerca de condutas fraudulentas para os juízes da Bahia. Além disso, a gente terá agora aqui na Bahia uma plataforma para que haja acordos virtuais entre as partes. Mais uma vez, o judiciário nosso investindo na desjudicialização. Para engrandecer e aprofundar o nosso tema, nós ouviremos hoje Dr. Tiago e Dr. Pagan. São 2 profissionais que têm muita experiência nessa área e que vão engrandecer nosso debate. Dr. Tiago, como Paulinha já disse, é gestor do Itaú, superintendente, com experiência em contencioso de massa há mais de 17 anos de atuação. O Itaú é uma empresa inovadora nesse tema de judicialização, assim como na aproximação do judiciário. Passo a palavra ao Dr. Tiago Corrêa. Obrigado, Larissa. Primeiro, boa tarde a todos. Cumprimentando aqui o Dr. Pagan, meu colega desse painel. Queria aproveitar também e agradecer a oportunidade à doutora Larissa, ao escritório Pessoa e Pessoa. Já aproveitando aqui para cumprimentar pelos 40 anos. Acho que em nome da doutora Larissa, queria cumprimentar todos os sócios, advogados e colaboradores do escritório. Muita alegria aqui estar fazendo parte desse evento aqui e acho que também discutir esse assunto que desde sempre eu fui um entusiasta. Estava até me lembrando que há mais de 20 anos atrás, ainda nos bancos acadêmicos, já analisava ali toda a parte de arbitragem, conciliação e mediação. A arbitragem naquela época ainda tinha todo um questionamento sobre a constitucionalidade da lei, e mediação ainda era uma discussão ainda de bancos acadêmicos. A legislação ela veio mais recente aqui, seja a legislação, seja a regulamentação toda e a aplicação para valer aqui no mundo, né? Então, aqui falo como um entusiasta da desjudicialização, como um gestor jurídico aqui, como advogado também. Aqui eu queria trazer para vocês, além da experiência do Itaú, também mostrar aqui um pouco como é que esse contencioso que a Larissa descreveu para nós, ele não faz sentido e não vale a pena para ninguém, exceto para aqueles que realmente querem tirar vantagem e que são a minoria. Acho que o primeiro ponto aqui que é importante quando a gente fala da desjudicialização, rapidamente, é dar um grande panorama do quanto que o Brasil gasta para manter esta máquina insana aqui de ajuizamentos, especialmente quando a gente está falando aqui dentro de demandas consumeristas. A gente está falando aqui nos últimos relatórios do CNJ, a gente está aí na casa de 100 milhões de processos judiciais em estoque, o que dá basicamente um processo a cada 3 brasileiros aqui. Podemos dizer também que o nosso PIB ele está comprometido aqui em por volta de 1,5% para sustentar toda esta máquina aqui. Então, a gente está dizendo que, em comparação a países como Espanha, Argentina e Estados Unidos, cujo PIB ali dá por volta de 0,13%, 0,14%. Então, é insano aqui. Então, economicamente aqui, me parece não valer a pena, né? A gente tem, acho que, algumas demandas bastante urgentes aqui, sociais, econômicas, para todos aqui, onde também olhar para isso. Obviamente, toda a questão judiciária, o sistema judiciário, ele é extremamente relevante e é importantíssimo para uma república democrática como a nossa aqui. Mas também a gente precisa olhar realmente como é que tem sido
utilizado e também a capacidade disso, né? Como a doutora Larissa colocou, o doutor Pagan está aqui, é um trabalho insano aqui, onde você diz que basicamente a cada 2 minutos você tem um normativo novo no Brasil e também você tem ações novas a cada segundo aqui, né? Então, queria dar primeiro esta visão que economicamente para a sociedade não vale a pena. E se a gente olhar também do ponto de vista aqui do jurisdicionado, também me parece que para a maioria não vale a pena em termos de financeiros e também de tempo. Um processo judicial hoje, em média, que ele está durando de 5 a 10 anos, vai depender, obviamente, do local e vai depender também do tipo de processo aqui. Mas numa média aqui até estabelecida, a gente está falando ali volta de 5 anos aqui. Então, as demandas consumeristas, normalmente, elas são demandas que reclamam algo mais imediato. Então, por exemplo, se você tem algum problema com o seu banco, com a sua empresa de telefonia, tudo, você quer resolver aquilo no curto prazo. Então, você esperar 5 anos aqui, para a maioria das pessoas, parece não valer a pena. E do ponto de vista das próprias empresas, do qual eu incluo o Itaú, também não vale a pena. Acho que na sociedade moderna hoje, a grande demanda aqui é pela fidelização e pelo tratamento do teu cliente. Então, você não quer ficar brigando com ele, você quer resolver rapidamente, você quer ouvi-lo, você quer melhorar a tua operação. Isso é um pouco do que eu vou contar aqui para vocês do ponto de vista do Itaú. Então, eu só trouxe este apanhado aqui para ver o quanto que a situação atual parece não valer a pena. Então, a gente começa a olhar aqui um pouco para meios alternativos. Então, a gente tem sido entusiasta e conversando por aí um pouco disso, né? Acho que como Itaú aqui, uma grande empresa aqui no país, um grande litigante também, nós temos uma responsabilidade e a gente não foge a essa responsabilidade. Temos um papel bastante relevante aqui. Acho que o primeiro ponto, quando a gente fala em desjudicialização, eu queria trazer para vocês o quanto que o Itaú, pode colocar aqui, nos últimos 8 anos aqui, tem investido em atender o teu cliente resolvendo o primeiro contato, né? Então, eu trouxe alguns números aqui mais recentes do Itaú, a gente está dizendo que por volta de 3,5 milhões de atendimentos são realizados aqui ao longo de 2020, nesses 8 meses aqui nas centrais de atendimento e nossos canais internos aqui. A nossa ouvidoria fez 41 mil atendimentos, sendo que a gente chama de vazamento aquilo que não teve solução, o cliente não ficou satisfeito. 95% na ouvidoria foi devidamente tratado. No PROCON aqui, a gente está resolvendo 80% das demandas. E dentro do consumidor.gov, que é uma plataforma pública oficial, que agora temos, estamos resolvendo 82%. Então, a gente tem aqui, ainda, a gente quer chegar no 100% de solução, mas aqui a gente vê que os índices já estão muito bons. Eu estou dizendo que, assim, desse número insano aqui, a gente pode dizer que, assim, por volta de 0,5% disso não é resolvido, né, que a gente chama, assim, de primeiro fronte de atendimento. Então, isso é um primeiro ponto da desjudicialização que cabe a nós, empresas, aqui. Atender o cliente, resolver, ouvi-lo. E um ponto aqui que uma mudança de cultura que temos feito é como é que a gente empodera esta linha de frente aqui para resolver. Então, esse acho que é uma experiência aí dos últimos anos que tem se mostrado bastante proveitosas aqui para nós, o Itaú, e me dá tranquilidade aqui para continuar aqui sendo entusiasta da desjudicialização, mesmo dentro de uma instituição financeira que muitas vezes é reconhecida como um grande litigante, mas temos procurado aqui puxar o mercado, nos destacar e fazer diferente aqui. Quando a gente desce aqui para o ajuizamento de ações aqui, é interessante um número aqui, tá? Eu vou trazer um número de 2019 aqui, se nós pegarmos aqui todas as ações que foram ajuizadas em 2019, apenas 24% das ações o cliente nos procurou antes de entrar com um processo judicial. A gente está falando aqui 76% não nos procurou, foi direto para a ação. O meu primeiro conhecimento que o cliente tinha um problema foi com o recebimento da citação. E normalmente ali aquela questão poderia ter sido resolvida antes aqui. Então aqui, uma vez que você recebe a citação, você tem todo o trâmite, você destacou toda a máquina judiciária, você tem todo o período de citação, normalmente aqui caso de juizado aguarda a citação, audiência, todo um fluxo aqui. Então é interessante esse número depois para a gente
pegar um ponto que eu queria depois discutir, que é por que não nos procuram aqui. Então, assim, trazendo esse número dos 25%, eu estou arredondando aqui, que procuraram o banco, o primeiro exercício que a gente fez aqui foi olhar assim, o banco falhou ou não falhou? Então, assim, e segundo, se ele falhou o banco, é a gente resolver. E também entender e voltar para dentro o que não foi resolvido naquele contato que ele fez dentro da empresa. Então, como é que a gente volta para esse feedback para dentro da empresa? Aqui é aquela linha que o contencioso ele não pode ter o fim em si mesmo em apenas querer ganhar o processo ou gerir contingências, mas como é que a gente volta um feedback para dentro da instituição, melhora nosso atendimento e a jornada do cliente. Então, aqui, desses casos aqui, que entraram com o processo aqui, nós olhamos se ele falhou ou não falhou. Quando a gente vê que o banco não falhou aqui, a gente segue para fazer uma defesa, mostrar novamente para o cliente, evidenciar aqui para um juiz de direito aqui, que temos evidências que não falhamos aqui. Temos tido êxito aqui em 78% dos casos, onde defendemos aqui, grosso modo, e isso também se aplicaria aqui quando a gente olha aqueles clientes que não nos procuraram. Eu fico sabendo o problema logo quando eu recebo a citação, não sabia antes aqui. Então, por exemplo, o sujeito diz aqui, fala assim, olha, estou sendo cobrado aqui de um valor, por exemplo, de R$150 na minha fatura do cartão de crédito, não sei o que é isso, não fui eu que fiz. Eu fiquei sabendo a partir da citação. Então, a gente colocou como hábito vamos procurar entender, se o banco errou, a gente vai buscar fazer um acordo e resolver ali de antemão, óbvio, nos preservando aqui por qualquer abuso aqui, eventualmente nesse caso, uma falha de R$150 há pouco tempo, que não gerou nenhum outro tipo de prejuízo, é inconcebível você querer pagar aqui um dano moral vultoso. Mas também aqui, quando eventualmente o cliente não aceita o acordo por qualquer motivo, ou porque ele quer aqui se locupletar com dano moral, por exemplo, num caso de R$150, ele quer R$10.000 aqui para resolver, nós não vamos fazer acordo. O que nós temos feito aqui? Nós temos regularizado o problema do cliente, então estorno essa questão aqui, resolvo o problema do cliente e parto para defender basicamente a linha de fiquei sabendo agora, no primeiro momento que eu fiquei sabendo, eu resolvi. Então, assim, não me condene em nada diferente daquilo que eu já fiz aqui. Ou até subsidiariamente, se for me condenar a algum tipo de indenização, que ela seja a menor possível. Então, esse tem sido uma prática. E nisso aqui a gente tem procurado, e acho que faz parte aqui da desjudicialização, não dá para falar o que nós chamamos aqui de pretensão resistida, né? Ou seja, se o cliente não nos procurou primeiro aqui, e eu fiquei sabendo com o problema dele, com o ajuizamento da ação, eu preciso ter oportunidade de resolver, e não receber aqui de cara uma condenação por dano moral ou qualquer outro tipo de natureza que se chame, porque ultimamente tem, quando o dano moral aqui, os tribunais, o juiz tem afastado justamente por perceber o anseio de se locupletar aqui, como em muitos casos, tem chamado aqui de desvio produtivo, tem chamado de dano moral coletivo, do que for aqui. Mas aqui, a pretensão resistida hoje é uma questão que é bastante interessante. Traz responsabilidade para nós, fornecedores, mas também traz para os consumidores aqui. Basicamente esse sujeito ele deveria procurar a empresa antes de acionar a justiça. Assim como as empresas deveriam ter algum tipo de incentivo ou sanção se não resolver essa questão aqui. É uma via de mão dupla e nós não vamos nos furtar a isso. Mas as decisões judiciais, eu acho que tem um papel aqui do judiciário, da sociedade, nós aqui discutindo, seja enquanto advogado, fornecedor ou apenas um acadêmico aqui, a gente precisa ter decisões que incentivem o diálogo, porque o diálogo aqui ele é fundamental, né? Existe hoje aqui, por exemplo, algumas plataformas, como foi dito, consumidor.gov aqui, que tem sido uma tentativa de, assim que o cliente ajuiza a ação, tentar desviar para ver se ali num prazo de até 30 dias é resolvida a situação, e aí se homologa judicialmente que for resolvido, se não resolvido, aí segue o processo. A própria doutora Larissa colocou o exemplo agora do Judiciário da Bahia, que colocou isso à disposição, então nós temos procurado, enquanto empresa, incentivar e se participar desse tipo de questão. Obviamente, com alguns requisitos aqui a gente coloca primeiro, e que isso realmente incentive o diálogo aqui, que isso aqui não seja mais uma ferramenta de estimular o contencioso.
e o segundo aqui é que exista também um olhar bastante criterioso para o tribunal, para aqueles que tenham usado qualquer tipo de canal que lhe é oferecido aqui, para tirar algum tipo de vantagem indevida, que não necessariamente é a entrega da prestação jurisdicional, e a conclusão aqui, que é fazer-se justiça no final do dia, né? Existe hoje um projeto de lei que está no Congresso, foi apresentado em fevereiro de 2019, que busca aqui incentivar aqui o diálogo entre empresas e materializar essa pretensão resistida aqui. Acho que aqui também a gente tem que falar, eu gosto sempre de olhar o direito comparado aqui, dado que assim a gente tem alguns países que evoluíram bastante aqui, nós temos evoluções aqui com a lei de mediação, com toda a regulamentação e o papel do CNJ nisso, com a atuação dos Sejus, no PEMEX aqui, e até o novo Código de Processo Civil, né? Então, assim, a gente tem feito esta evolução aqui. Alguns países mais agressivos, aqui na América Latina, México e Argentina, que tem feito aqui um sistema pré-judicial quase que compulsório aqui, ou eventualmente valorizando o diálogo e incentivando muito isso. A gente tem aqui sistemas europeus aqui, desde o ombudsman aqui no sistema alemão aqui, como até um sistema de mediação obrigatória aqui colocado em alguns países da Europa e também da Oceania aqui. Não vou ficar citando todos aqui até em respeito ao tempo. Mas isso a gente tem olhado que são situações onde a gente acaba ganhando agilidade, economia e incentivando aqui as duas partes. Acho que assim, os fornecedores a resolver, porque se você tem ali um prazo, um canal quase que sancionado aqui pela sociedade e pelas autoridades, tido como imparcial aqui, acho que assim, a gente precisa investir para resolver nesta primeiro contato ou eventualmente em qualquer outra forma que o cliente venha nos buscar aqui. Gosto sempre de mencionar aqui consumidor.gov, como eu disse, aqui a gente tem um índice acima de 82% de resolução, então a gente sempre incentiva o cliente que eventualmente precise de uma chancela estatal ou tida por imparcial, até pela nossa cultura aqui, onde a gente entende que os fornecedores, especialmente as instituições financeiras, sempre querem levar vantagem. Acho que, historicamente, a gente tem aqui alguns pontos a olhar para trás e olhar para frente e aprender com isso, ou seja, com esta fama e tirar esta fama, mas o consumidor.gov, por exemplo, ele tem uma chancela aqui da Senacom, do CNJ e de alguns tribunais aqui que acho que trazem também esse grau de imparcialidade, ou seja, não necessariamente você está vindo resolver na minha casa banco, você está vindo resolver aqui, seja na minha casa ou seja num ambiente imparcial aqui. Então pode confiar aqui. Temos também feito diversos convênios com os tribunais, é importante aqui, que isso acho que a gente cria um comprometimento também, como empresa nós temos que prestar contas para os tribunais, e acho que também aqui como empresa a gente procura ali estimular também os tribunais a nos dar esse voto de confiança, de nos deixar tentar resolver. A gente tem colocado bastante aqui o nosso objetivo de reduzir ações judiciais, a gente quer reduzir ações judiciais, a gente quer contribuir aqui para uma racionalização. Então, esses canais, essas condutas, esses convênios objetivam aqui reduzir a ação e resolver o problema do cliente. E, obviamente, eu sempre vou colocar aqui este ponto aqui, obviamente, preservando o banco contra qualquer tipo de injustiça, ou se me perdoem o português, contra qualquer tipo de malandragem aqui. Isso porque a gente tem visto em locais, posso citar aqui casos da própria Bahia, do Rio de Janeiro, do Paraná, onde você tem uma atuação aqui do judiciário coibindo essas demandas insanas, repetitivas e sem qualquer tipo de fundamento, as entradas caem e as próprias empresas, e aqui em nome do Itaú, a gente consegue clarear aqui o ambiente para resolver rapidamente. Posso citar, por exemplo, um case aqui que é do Judiciário do Maranhão. Ali a gente tem 80% das nossas entradas fincadas num único produto, em um grupo muito pequeno de advogados, com demandas repetidas, sem qualquer tipo de fundamentação. Toda vez que eu vou interagir ali com o NUPEMEC, com a corregedoria, com a presidência do tribunal, eu falo assim, eu tenho muita dificuldade em entrar numa plataforma, em fazer um convênio, um compromisso aqui, como eu tenho outros tribunais, porque ainda tem uma nuvem muito escura na minha frente para saber quem realmente é o cliente que está de boa fé e quer resolver aqui. Então, eu não consigo, por exemplo, entregar soluções
diferentes quando eu tenho uma cortina ali que me separa, quem realmente ali tem um problema e quem está querendo se aproveitar. E num ambiente onde eu tenho assim, 80% das demandas, e ali a gente ganha essas 80%, concentrando no grupo de 3, 4, 5 advogados ali, com recorta e cola, e com a mesma tese aqui. O que acontece? Muitas dessas ações, elas acabam na audiência de conciliação quando a gente apresenta a defesa e a evidência que temos razão. Eles pedem desistência. Entendeu? Só que nisso foi todo o movimento da máquina judiciária, da empresa, dos advogados, assim sucessivamente. Então, perde-se muito tempo e dinheiro aqui. E acho que para finalizar aqui, eu gosto sempre de colocar que a questão, o que nós temos feito também para melhorar, acho que desde produtos, atendimentos e a jornada do cliente. A gente, dentro do contencioso, em parceria com as áreas de negócio, com as áreas de back-office do banco, a gente tem o que chamamos da jornada de causa-raiz. É sempre olhar a causa-raiz do porquê estamos tendo a entrada desse assunto. Como é que a gente volta para o banco para atacar a causa-raiz aqui e resolver. E da mesma forma aqui, nesses casos onde eu teria a razão e não tenho a evidência que tenho razão, como eu disse no começo, eu preciso ter essa evidência para facilitar aqui o entendimento do consumidor e do próprio judiciário ou de qualquer intermediário que esteja julgando aqui. Como é que a gente melhora também a nossa linha de evidências aqui? Acho que só para exemplificar aqui num mundo mais digital, cada vez mais agora acelerado, muitas operações são digitais aqui. Então, nós não temos mais papéis, documentos físicos que estávamos acostumados para gerar prova. Então, dentro de cá, a gente tem feito assim, como é que eu mostro que realmente a operação foi feita? Que tipo de prova? Como é que a gente faz isso? Então, isso também tem sido um papel importante aqui, acho que dentro do Itaú. Então, queria aqui encerrar agradecendo aqui, dizer, procurado a cada dia, incansavelmente, fazer esta lição de casa, como acho que uma das empresas aqui maiores aqui dentro do nosso país, aqui uma das maiores empresas, seja economicamente, seja em patrimônio, seja também dentro do judiciário, como é que a gente dá esta contribuição e que essa contribuição ela não seja em uma ou duas oportunidades, que ela seja todo dia. Então, isso é praticamente uma mudança de cultura dentro da empresa. Então, por isso que eu coloquei, nos últimos 8 anos a gente tem feito isso. E como é uma mudança de cultura, ela é gradativamente aqui. E acho que como um entusiasta e um executivo do jurídico do banco, acho que o papel aqui é como é que a gente contagia as pessoas com essa cultura e não desiste de fazer isso. Acho que isso ajudará não só a empresa, não só os consumidores, não só a sociedade, mas acho que todos os envolvidos aqui na cadeia. Então, queria agradecer, finalizando aqui. Muito obrigado, doutor. Doutor Tiago, eu te agradeço o compartilhamento do case do Itaú. Eu acompanho de perto, né? Nós aqui do escritório acompanhamos de perto a atuação da empresa, tanto a atuação preventiva quanto a atuação perante o judiciário. Realmente é um exemplo a ser seguido, né? Uma empresa inovadora nesse nosso tema que é desjudicialização, assim como na atuação perante o próprio judiciário, na melhor forma de atuar, só defendendo o que é defensável, só defende o que é defensável, tem tese e tem provas. Realmente é uma empresa que é um exemplo e que a gente tem que estar compartilhando esse case para que outras empresas sigam. Eu parabenizo a empresa realmente e agradeço que você possa ter compartilhado com todos nós esse exemplo. Muito obrigada e parabéns, doutor Tiago. Agora vamos ouvir o Dr. Marcos Pagan, juiz de direito do Tribunal de São Paulo, que atua no juizado do São José dos Campos, que tem vasta experiência nessa matéria e que inclusive tem pós-graduação em solução extrajudicial de conflitos. É com a palavra o Dr. Marcos Pagan. Olá, doutora Larissa, olá, doutor Tiago, uma saudação a ambos, na pessoa de quem eu quero cumprimentar o escritório, pessoa e pessoa, não só pela organização do evento, mas também pela trajetória desses 40 anos. Eu tive a oportunidade de assistir as palestras anteriores e me chamou muito a atenção a palestra do ministro, meu colega, né, do Tribunal Superior do Trabalho, e a abrangência que ele deu ao tema, e também, estou invocando essa palestra, esse conteúdo, porque aqui no começo nós tivemos a fala da doutora Larissa, né, e também agora complementada pela do doutor Tiago, mostrando a posição não só do escritório, mas também de um dos clientes, de uma das instituições
cuja participação na grande massa de demandas é realmente relevante, mas também, e aí eu tenho que reconhecer, não só reconhecer, porque eu tenho falado isso em outras palestras, o fato de que o Itaú está na vanguarda de um novo movimento, que é isso que nós estamos chamando de novo paradigma de solução de conflitos. É importante destacar que nós estamos, como disse o ministro, e é importante que nós também percebamos isso, nós que somos da comunidade jurídica, que nós estamos num momento de transição. Não é só uma transição jurídica, processual. É um momento, como foi dito, de uma transição de era. Nós estamos passando de uma era que está ficando para trás com a nova modernidade. Tem gente que já diz que nós estamos na quinta era aí, relacionando com os recursos tecnológicos e também com o advento da internet, e agora nós estamos nessa situação do virtual. Por que eu estou falando isso nesse início, falando de desjudicialização? Para que nós entendamos adequadamente esse termo desjudicialização, é preciso que a gente saiba qual é o conceito e o contexto em que ele está inserido. Nós não vamos pegar, eu estou aqui falando com uma das grandes instituições, e para um escritório que defende grandes empresas, né? Não dá para tomar a ideia de toda a desjudicialização do paradigma desse movimento com base em aspectos, em casos e situações pontuais. Nós não vamos tratar daquele mau advogado, nós não vamos só tratar disso. Essas distorções que nós temos, que foram ditas em desfavor das empresas, tem um contraponto enorme. Eu participo de outras palestras com pessoas que são de defesa do consumidor. E ali eu ouço reclamações muito maiores que a de vocês, de absoluto descaso com regras do direito do consumidor. Eu não posso tomar como padrão uma empresa que está na vanguarda dessa nova solução de conflitos, desse novo paradigma, e também escritórios que a gente sabe que preza pela atuação adequada e correta, não só no âmbito processual, como também nessa relação com os seus clientes, que normalmente são grandes empresas. É preciso que a gente compreenda que há, do outro lado, pessoas que não têm um acesso adequado à justiça, que não têm informação adequada, que já passaram por um calvário imenso para chegar até o Poder Judiciário, e que às vezes também sofrem com desinformação. Essa é a nossa média, esse é o nosso ponto médio. Vocês que são de empresas e de escritórios sabem que decisões administrativas e empresariais não devem ser tomadas com base em exceções, ao contrário, é preciso fazer uma análise contextual. E o que a gente poderia discutir? Vamos discutir as responsabilidades, fazer um diagnóstico, que isso é importante, dessas situações de distorções, desses casos pontuais e que são específicos e às vezes não são pontuais. Eu reconheço e concordo com vocês que há determinados casos de empresas que legitimamente reclamam, como disse aí, o 90% de improcedência. É preciso nós indicarmos caminhos para que eles vão para o tratamento de macro-lides, é preciso que o próprio Poder Judiciário não se iniba e seja mais efetivo na condenação de litigância de má-fé, é preciso que nós façamos uma conscientização da comunidade jurídica. Sim, vamos fazer isso. Mas eu insisto, agora é um ponto importante. A desjudicialização não veio para reduzir demandas, nem para desmassificar o volume de acervo do Poder Judiciário. Não é isso, gente. Não é isso. Não podemos ter uma visão, ao mesmo tempo oportunista e ao mesmo tempo simplista, de achar que, desjudicialização, olha lá, estão falando sobre isso, eu tenho muitas demandas, estou pagando muito dano moral, quero entrar nessa onda. Não, olha o Itaú. Eles têm um corpo de mais de 1.000 funcionários, que estão empenhados em trabalhar atrás na inibição para que não tenham esse efeito da judicialização. Investimento. A desjudicialização, na verdade, ela vai levar a uma maior responsabilização, uma responsabilidade que as próprias empresas vão ter em resolver antes, porque se elas não resolverem, como tem acontecido em diversos setores, doutora Larissa, eu trabalho não só com planos com instituições financeiras, grandes varejistas, empresas de telefonia, empresas de planos de saúde. Vocês sabem como sofrem os consumidores por conta de uma análise que normalmente as empresas fazem, eu falo isso, o setor financeiro olha para aqui e fala, é mais barato pagar o dano moral. Por isso que nós temos alguns juízes, como disse a doutora Larissa, que jogam o dano moral lá em cima, e também está errado isso. Precisamos de instrumentos jurídicos, processuais, para coibir e para acertar isso, mas não é essa a questão.
A questão é outra. Como nós, da comunidade jurídica, olha só que bacana, nós estamos falando aqui um evento organizado por um escritório que nasceu como se fora, como familiares mesmo, né? A gente vê pelo próprio nome e viu hoje pela participação de vocês. Nós fazemos parte da família forense. Cada um de nós tem uma responsabilidade. A OAB tem uma responsabilidade muito grande contra esses advogados, e eu reconheço que usar, contra esses advogados que estão atuando de forma inadequada. Vamos chamá-los à responsabilidade também. A discussão. O Ministério Público precisa atuar adequadamente, disse o ministro do TST também, doutor Douglas, nessa questão relacionada ao tratamento das macrolides e ações civis, ações coletivas. Vamos tratar disso, vamos ver qual é o papel de cada um e qual é o papel que cabe ao judiciário. Vocês mesmos reconheceram, aqui em São Paulo nós temos um núcleo que está se especializando em monitorar essas demandas, que são demandas temerárias, né? Os juízes, eu reconheço isso e falo isso para os meus colegas, nós precisamos ser mais efetivos também nessa questão relacionada à litigância de má-fé. Mas é preciso, já que nosso tema é desjudicialização, tratá-lo da forma adequada. Adequada que eu digo, vamos contextualizar, porque a gente precisa considerar todos os vetores que estão nesse espectro maior, que é o espectro das relações de consumo. É preciso ver o papel da Senacom, o papel estatal, o papel desse sistema multiportas, é preciso entender, o doutor Tiago fez uma menção muito importante, cada vez que você pega uma ação e você reconhece, e não são todas, é a minoria, a empresa que tem uma avaliação imparcial, verifica o que aconteceu e fala, opa, aqui, além de fazer o acordo, deixa eu anotar aqui para a minha estatística, esse dado vai me ser importante para uma análise empresarial de verificação do que aquilo, porque se a gente quer prevenir demandas, não adianta atuar só aqui. Eu tenho aqui um erro e que está tendo muita fraude. Houve um erro efetivo. Eu estou tendo aqui um contrato que foi elaborado com uma clara cláusula abusiva. Eu preciso resolver isso para também resolver os outros problemas, porque nós já temos, como vocês próprios listaram, uma série de distorções que o próprio sistema já não está conseguindo resolver e adequar. É preciso que a gente atue em todos esses, né, todos esses segmentos. E por isso que, se a gente começar a fazer isso de uma forma mais responsável, também caberá a nós, do Poder Judiciário, e nós vamos tratar de dois temas importantes, que são os honorários de sucumbência, e também falar sobre essa questão da condição de procedibilidade, né, fazer com que... Há uma resistência enorme no próprio Poder Judiciário, nós estamos discutindo isso entre os juízes do FONAGE, do sistema dos juizados, e há quem diga sobre os aspectos positivos e negativos. Então, essa análise tem que ser feita de uma forma holística, integrada, considerando serena, né, considerando todas as forças, todos os vetores que estão envolvidos, para nós atuarmos não nas distorções, mas pensar num sistema que seja um sistema para o futuro, para esse novo mundo que nos anuncia. Nós já estamos vivendo nesse novo mundo, mas nós temos um terço da nossa população que não tem acesso aos recursos tecnológicos. Nós estamos vendo isso agora para a implantação das audiências virtuais, né? As nossas legislações estão passando também por atualizações. Nós vimos agora a LGPD, a própria lei dos juizados também, o nosso Código do Consumidor é anterior ao fenômeno da internet, né? Até pouco tempo atrás, nós estamos trabalhando com um Código Civil que regula, por exemplo, um contrato Uber, ou do Mercado Livre, com um Código Civil de 1916. E o Código de 2002, ele não está atualizado ainda. Então, nós estamos trabalhando com um paradigma do ordenamento jurídico ainda secular, do século passado, para um mundo moderno que se apresenta, e ainda, como eu disse, em transição, é preciso que a gente também saiba acolher aqueles que estão no mundo passado ainda, e também projetar para o mundo futuro. O desafio é muito grande. Por isso, doutora Larissa, que eu acho que a gente precisa ter uma abordagem responsável e adequada para que nós todos assumamos as responsabilidades, entendamos onde estamos pisando nesse pântano, que é um pântano que nos traz grandes desafios, grandes necessidades de investimento, para que a gente saiba adequadamente, para que a desjudicialização não seja banalizada. Banalizada no sentido de dizer, eu quero reduzir demandas, eu acho que esse dano moral aqui, essa indústria do dano moral está muito grande. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês, discutia isso com o diretor jurídico do Mercado Livre, que também é um que está na vanguarda, é a exceção. E ele dizia o seguinte, olha, a gente precisa, há alguns casos que nós tivemos problema da entrega, e o problema não foi meu, foi dos Correios.
O que o consumidor tem a ver com isso? O que a lei tem a ver com isso? Então, porque o problema foi dos Correios, nós vamos causar agora para o consumidor mais um mal a ele? Mais um item do calvário? Se a legislação estabelece claramente que a responsabilidade é objetiva. Eu vou dar um outro exemplo nesse mesmo, para não usar aqui um exemplo de instituição financeira em respeito ao doutor Tiago aqui, tá bom? Para não ficar indelicado. Mas eu vou colocar em relação a isso. Imagine um pai de família que compra agora para o Dia das Crianças pelo Mercado Livre. Nós temos que saber das coisas que não são boas do mercado eletrônico e daquilo, dos riscos e dos problemas que trazem também. E ele traz, e o filho está naquela expectativa, ele está esperando há um ano por aquele brinquedo. E aí nós temos um problema, seja dos Correios, seja da própria logística da empresa, que é o risco do negócio deles, e não chega no momento adequado. Passa, ele pensa lá, o consumidor não consegue achar o caminho adequado para fazer uma reclamação, quando faz, usa lá o Mercado Livre, e vem a empresa, e depois ele vai, entra na justiça, e daí a empresa chega e fala assim, está aqui seu dinheiro de volta. Ora, essa é a obrigação dele, é a obrigação do fornecedor. Como é que fica todo esse calvário do consumidor? E alguns vão dizer assim, nossa, foi injusto um dano moral nesse caso. Eu estou abrindo um exemplo aqui que está no outro extremo daquilo que vocês imaginam e daquilo que é o dia a dia de vocês. É que eu estou numa situação que eu consigo ter uma abrangência de todas as situações, que são situações muito de... Não são só situações, também só a situação daquele consumidor que atua, que teve um problema de calvário. Porque eu sei que tem um consumidor que também age de uma advogado atuando de forma temerária nessas demandas de massa, e nós precisamos de uma solução para tudo isso, porque isso, eu acho que vai ser isso. Esse sistema que nós estamos trabalhando de enxugar gelo, ele está insustentável. É uma palavra, aliás, é um termo utilizado pelo Banco Itaú. A doutora Cláudia, quando falou da sustentabilidade, ela mencionou muito isso, né? É insustentável. Não é insustentável só para as empresas, em termos econômicos. É insustentável para o Estado, que não consegue tratar no varejo de todas essas causas, seja nas relações de trabalho, seja nas relações de consumo, seja nas relações comerciais. E é insustentável também, haveremos de reconhecer, para os consumidores que até pouco tempo atrás, e nós tínhamos situações de empresas de telefonia que não adiantava você dar 2, 3, 5 mil, tivemos que começar a aumentar o dano moral, porque elas não se mexiam. Começaram a se mexer, as indenizações foram baixando, né? É nesse sentido que eu acho que nós temos que tratar a questão da desjudicialização, sabendo que, mesmo que nós, como fez o Itaú, consigamos aprimorar esse novo método de atuação, precisamos saber que, mesmo que os escritórios de advocacia se conscientizem de uma atuação mais adequada, a doutora falou de causas em que há uma manifestação processual que às vezes não é entendida pelo juiz, como a nós também, eu pego diversas causas, vocês também, vocês atuam contra outros escritórios, em que a contestação não tem absolutamente nada a ver com aquele caso, né? Com esse copia e cola que nós vivemos. É preciso que nós tenhamos uma conscientização da classe jurídica e dos profissionais do direito em geral. É preciso que a gente saiba também que, mesmo que nós consigamos resolver excessos pontuais, nós vamos ter um processo, porque isso é inerente ao processo judicial, nós vamos ter aquilo que eu chamo de descaminhos, aquilo que eu chamo de distorções, aquilo que eu chamo de intercorrências, que são inerentes. E elas vão acontecer, a gente tem que tentar baixar esse percentual para um nível aceitável, para que nós não tenhamos essas indignações legítimas, esses inconformismos, e a gente possa trabalhar empresarialmente, na gestão pública, nas políticas públicas, com o ponto médio. É isso que nós precisamos, tirar esses pontos que são fora da curva, que vocês mencionaram, para não haver uma distorção, uma banalização em todos esses eventos, e que a gente possa tratar aí, sim, com mais racionalidade, sobre a questão, por exemplo, da condição de procedibilidade. Não faz sentido, viu, doutor Tiago, não faz sentido, eu defendo isso, que o Estado tenha investido tanto em outros sistemas de multiportas com Sejus, que isso custa dinheiro, com o consumidor.gov, com a arbitragem, com a mediação. Nós estamos capacitando cada vez mais os profissionais que estão envolvidos nesse contexto todo, e o Estado investe tudo nisso, e a primeira porta é a do Poder Judiciário, que é a mais cara, e é aquela que às vezes tem a maior distorção, e é aquela que faz com que os nossos jurisdicionados
atuem, a doutora Larissa vai lembrar que eu disse isso também naquele outro evento, nós estamos formando uma sociedade, que é uma sociedade paternalista, infantilizada, belicosa, e uma sociedade que não consegue dialogar. Agora, para haver um diálogo em paridade de armas, em paridade, não gosto nem da expressão armas, em paridade, em igualdade de atuação, de condição, muitas vezes o Estado tem que atuar, porque não dá para colocar aquele senhorzinho que foi abordado por instituições financeiras que também atuam de forma ética e que vendem um consignado, um cartão de crédito como se fosse um consignado. É preciso considerar também essas situações, e não dá para colocar aquele senhorzinho aposentado que é analfabeto e às vezes não tem nenhuma condição de estar em juízo. Vocês dizem assim, como é que vou conseguir produzir prova? Vocês já pensaram nesse senhorzinho que vem a juízo também, e ele tem que também produzir uma prova? Então, o contexto é par a par, não é? Então, nós não precisamos, às vezes, que o Estado venha para conseguir equilibrar essas relações, e é preciso que a gente também faça com que todos esses atores, como eu disse a vocês, atuem de uma forma mais ética. E quando não atuarem, aí sim, o Poder Judiciário deve atuar, e de uma forma com fortaleza, com autoridade, para que a gente possa, inclusive, legitimar e, inclusive, fazer com que aquelas empresas como Itaú e outras que já estão adotando esse novo paradigma, elas também tenham o devido reconhecimento, né? Porque elas gastam um dinheiro enorme com essa forma de atuar, né? Eu disse aqui o investimento que está sendo feito, e as outras estão lá bailando e reclamando da justiça e do consumidor e da indústria do dano moral. Não é correto também. Então, é preciso que esse debate, como eu disse a vocês, seja devidamente posto, contextualizado, e que todos nós da comunidade jurídica assumamos essa responsabilidade mútua. Doutor Marcos, eu te agradeço, excelentes observações, excelente a palestra, é um tema que a gente realmente tem que aprofundar, nesse caso aqui muito importante, né, ouvir o escritório que realmente advoga para empresas, ouvir a empresa que é vanguardista na atuação desse tema, e ouvir o senhor que ouve todos os lados, né, que diariamente está ouvindo todos os lados e pôde realmente aprofundar o debate de uma forma maravilhosa. Eu agradeço bastante, foi excelente, espero ouvir outras palestras do senhor, sempre que perceber que o senhor está na banca, eu vou estar lá assistindo. Muito obrigada, doutor Tiago, mais uma vez. E passo a palavra para a Paulinha.